Impressão digital versus impressão offset. O que são e quais são as vantagens de uma ou de outra? Vamos conferir? O contínuo e persistente crescimento da impressão digital é resultado de grandes avanços tecnológicos. Como consequência, o mercado dispõe de novas opções de material, quantidade e prazos para uso comercial e institucional de marketing. O sistema offset, tradicional e muito bem inserido no mercado, também acompanhou esses avanços e hoje permite a impressão em baixas tiragens, com prazos cada vez menores e mais eficiente. O sistema de impressão offset surgiu na segunda metade do século XX e é caracterizado por ser um processo indireto. Utiliza matrizes a partir de chapas de alumínio que servem como um meio de gravação e transferência da imagem para um substrato. As cores CMYK são impressas uma a uma e formam as imagens por adição da pigmentação das cores. É o método mais utilizado, pois além de permitir uma quantidade grande, possibilita a impressão em diversos substratos e gramaturas. Já o sistema de impressão digital elimina grande parte dessa mecânica e em alguns equipamentos as cores são impressas de uma única vez, de uma forma direta, ou seja, não há intermediários entre a tinta e o substrato. Sendo assim, o custo de acerto da máquina é reduzido e há possibilidades de impressão de apenas uma única unidade até milhares de unidades. Esse sistema é bastante utilizado para provas de impressão, impressões de dados personalizados e até para pequenas tiragens. Mas afinal, qual é a opção certa para o seu projeto? Os dois métodos de impressão são importantes e úteis, mas cada um apresenta vantagens específicas em função das necessidades de um determinado projeto. Para impressões em grandes tiragens ou necessidade de uma cor Pantone, a impressão offset é a melhor opção para impressos promocionais. Este método também permite uma variedade muito maior de trabalhos personalizados e de tintas especiais, como o metálico e o fluorescente. Quanto à estética, a diferença surge por conta da aplicação da tinta no papel. Na impressão digital, a tinta é aplicada sobre o papel, enquanto na impressão offset ela penetra apenas no substrato. Sendo assim, as impressões digitais aparentam ter mais saturação, se considerado o mesmo substrato sem enobrecimentos. A explicação para essa diferença na saturação está na composição da tinta. Para a impressão offset, a tinta é pastosa, composta de óleo mineral, pigmentos e aditivos. O equilíbrio dessa substância com a água faz com que a tinta perca um pouco de sua saturação, do seu brilho. Na impressão digital, a tinta é um toner, um polímero que se funde ao papel. Em alguns casos, há aplicação de silicone, o que realça ainda mais o brilho da impressão. Vamos ver agora as principais diferenças e vantagens da impressão offset e da digital. Impressão offset. Qualidade de impressão superior à digital. Possibilita a impressão em maior número de substratos. Melhor custo-benefício para impressão de médias e grandes tiragens. Suporta diferentes formatos de impressão. Alta velocidade de impressão. Impressão digital. Menor tempo de execução. Não há necessidade de preparação de cores, já que todas as impressões são idênticas, sem variação de tom dentro de um mesmo lote. Melhor custo-benefício para pequenas tiragens. Impressão de dados variáveis. Provas de impressão bem mais baratas. Agora vamos entender sobre a impressão híbrida. A impressão híbrida é o processo de impressão que envolve componentes e sistemas diferentes que agrupam diversos processos de impressão, como o offset e o digital que temos explorado nesse vídeo. O ideal é explorar as principais vantagens de ambos os sistemas e principalmente ter flexibilidade para escolher o método de impressão adequado, o digital, o offset ou o híbrido. É importante ressaltar que diferença não significa ruim. Isso significa que ambos os processos possuem pontos positivos e negativos, mas não podem ser considerados melhor ou pior. O que define a escolha é o tipo do projeto. Para se certificar que você entendeu o que de mais importante tem nesse vídeo, tente responder as perguntas a seguir. Levando em consideração trabalhos publicitários, quais são as características da impressão que nos levam a escolher o digital ou o offset? Quando devemos utilizar uma impressão híbrida?